Eu venho aqui hoje falar sobre o passe livre interestadual para as pessoas com deficiência. Senhor presidente, eu não sei se Vossa Excelência sabe, mas ontem, dia 3 de dezembro, foi o Dia Internacional do PCD, da pessoa com deficiência. Aquele ser que muitas vezes é maltratado, que muitas vezes é incompreendido, porque Deus lhe deu um presente de uma dificuldade, de uma deficiência, né? E que por isso exatamente precisa de uma atenção mais precisa dos órgãos públicos, precisa de uma atenção melhor dos governos, uma atenção melhor do judiciário, uma atenção melhor da sociedade como um todo, que são as pessoas com deficiência, o PCD. Né? A liberdade de locomoção, senhor presidente, é um dos principais indicadores do grau de democracia em uma nação. Se uma pessoa não pode escolher algo tão básico como quando e para onde ir, provavelmente não poderá exercer outros direitos, como votar livremente ou poder manifestar sua opinião. Em algumas condições, o direito de circulação pode até existir sem a democracia, mas a democracia não pode existir sem o direito de circulação, senhor presidente. A faculdade de ir e vir, portanto, espalha em certa medida o nível democrático de um país. Não por acaso, a liberdade de locomoção foi consagrada, senhor presidente, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, igualmente recepcionada em nossa lei maior, a Constituição Brasileira. Em tempos de paz, nosso território pode ser percorrido à vontade por qualquer pessoa. Eu estou aqui hoje para falar sobre esse direito essencial, mas sob uma ótica particular, senhor presidente, a das pessoas com deficiência, do PCD. Quero abordar a questão do programa Passe Livre Interestadual, criado para facilitar o deslocamento desses cidadãos e cidadãs pelo Brasil. Vigente desde 1994, a Lei do Passe Livre assegura às pessoas com deficiência e comprovadamente carentes a gratuidade do transporte interestadual, seja ele feito em ônibus, trem ou barco. Trata-se de uma ação bastante meritória do Estado brasileiro, a qual vem sendo aperfeiçoada nesses seus mais de 20 anos de existência. Com a carteira do Passe Livre em mãos, os beneficiados do programa têm a possibilidade, senhor presidente, de realizar viagens que, dentro de outra forma, dificilmente conseguiriam fazer. Para requerer o benefício, o nosso ouvinte, o PCD, o solicitante deve preencher alguns formulários, identificando-se, comprovando sua condição médica e sua situação de carência. Os modelos desses documentos podem ser obtidos no portal do Ministério do Transporte, na internet, ou solicitados àquele órgão por carta, e-mail ou telefone. Os formulários preenchidos devem ser enviados ao Ministério dos Transportes para a confecção do documento, o qual será enviado para o requerente pelos Correios. Senhor presidente, vejo no modelo atual 2 senões, os quais eu gostaria de levar ao conhecimento de Vossa Excelência e de todos os nossos senadores e da população brasileira. Quero cumprimentar aqui nossos visitantes, tá bom? Muito obrigado pela visita, né? O primeiro deles tem a ver com a obtenção dos formulários pelo solicitante. É verdade que há um leque variado de opções para se requerer o passe livre. E essa variedade de meios atende a maioria da população, em especial quando pensamos na internet. Já são mais de 100 milhões de brasileiros conectados à rede mundial de computadores. Esse instrumento de capilaridade ímpar e grande valor para o exercício da cidadania. Essas pessoas serão bem atendidas pelas opções fornecidas pelo Ministério do Transporte. No entanto, senhor presidente, estamos nos esquecendo de uma parcela da população que sofre não apenas com as deficiências físicas ou mentais, mas também com os déficits educacionais, que são grandes em nosso país. Em 2015, segundo dados do IBGE,
o número de analfabetos no Brasil era de quase de 13 milhões de pessoas, ou 8% da população com mais de 15 anos de idade. Nessa mesma época, outro levantamento estimou, senhor presidente, que 27% dos brasileiros entre 15 e 64 anos eram analfabetos funcionais, ou seja, tinham dificuldades para entender o que liam. Esse número sobe para 41% se levarmos em conta apenas os habitantes da zona rural, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, imagine então uma pessoa portadora de deficiência, carente e analfabeta. Como ela fará para requerer esse benefício? Pelo portal do Ministério, por e-mail ou por carta. Isso será impossível, pois o beneficiário ou a beneficiária não sabe ler ou escrever. E ainda que a pessoa solicite os formulários por telefone, como fará para preenchê-los? Esse talvez, senhor presidente, senhor senador Capiberibe, seja um problema menor quando pensamos em grandes cidades, mas ela assume proporções gigantescas se olharmos para os grotões deste país. As pessoas do interior não podem permanecer no limbo, sem acesso a um direito tão importante. Alguma espécie de auxílio tem que ser fornecida a elas. O outro problema na emissão do passe livre diz respeito, senhor presidente, à forte centralização na produção do documento. As credenciais são confeccionadas em Brasília, para só então serem remetidas aos beneficiários. Esse é um processo, por vezes, bastante demorado. Chegou a meu conhecimento que há requerentes aguardando suas credenciais há mais de um ano, senhor presidente. O senhor está falando aqui como é que a pessoa lá do interior do Piauí, que é um PCD, uma pessoa com deficiência, que é uma pessoa que não teve oportunidade educacional, que é analfabeta, vai ficar um ano esperando para poder ter esse direito. Não é, fica difícil. Então, precisamos resolver isso. Eu pergunto, senhor presidente, como enfrentar esses dois problemas? Como resolver as questões dos beneficiários analfabetos e da demora na emissão das carteiras? Vale lembrar que o auxílio às pessoas com deficiência é competência das 3 esferas de poder em nosso país, conforme o ditame constitucional, senhor senador Capiberibe. Desta maneira, entendo que a resposta a esse problema depende da união dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É tripartite, não é de um poder apenas. Ao meu ver, senhoras senadoras, senhores senadores, os obstáculos aos quais me referi podem ser superados com a cooperação entre todos os entes da República. Os estados, o Distrito Federal, os municípios poderiam, em conjunto com o Executivo Federal, celebrar acordos permitindo às pessoas com deficiência, as PCDs, requererem retirar o passe livre nos lugares onde vive, senhor presidente. O senhor mesmo aqui falou de uma cidade que é uma cidade bastante universitária no seu estado do Piauí, né? Então a pessoa podia requerer lá tem prefeitura, lá tem órgão público. Assim, o futuro beneficiário do passe livre poderia ser atendido em postos municipais, estaduais ou distritais, tanto para solicitar o benefício quanto para retirar o documento. Além disso, a carteira do passe livre poderia ser confeccionada localmente, dando mais agilidade a todo o processo. Nesses pontos de atendimento, os solicitantes analfabetos contaria com o auxílio de uma equipe treinada para auxiliá-los no preenchimento dos formulários de requisição. Com o trabalho estruturado desta forma, senhor presidente, superaríamos as limitações que o programa apresenta atualmente, tornando-o mais efetivo para a população. Com essas palavras, senhor presidente, eu espero estar fazendo justiça aos PCDs, às pessoas que sofrem tanto, muitos deles, com esse presente que Deus deu, que é de ser um PCD, ser uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade do que a maioria da população. Então, nós precisamos ser sensíveis, se nós formos presenteados com a condição de saúde íntegra, precisamos ter compreensão que as pessoas que vivem a situação de um PCD precisam de uma atenção especial do Estado, do município, da União, de nós, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, né? Lanço assim, senhor presidente,
um apelo ao presidente Temer e ao ministro Maurício Quintela e aos governadores e aos prefeitos para que nos mobilizemos em torno da gestão descentralizada do passe livre. Isso ampliaria o direito de ir e vir das pessoas com deficiência, reafirmando o caráter democrático do nosso país. Isso é tudo, senhor presidente. Muito obrigado e fica aqui minhas sinceras homenagens aos PCDs pelo seu Dia Internacional realizado ontem, né? Deixando claro que essa casa não está de olhos fechados a essa importante parcela da população.